oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, essas irmãs, essa família, esse ministério, a DAF. Senhor, muito obrigado, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado misericórdia, graça, bondade, tem nos alcançado neste lugar. E portanto, meu Senhor, que o Senhor venha nos dar graça e venha dar entendimento da Tua palavra mais uma vez. E sim, meu Cristo, manifesta mais uma vez a Tua graça através desta palavra, deste ensino, em Teu nome, Jesus, para os Teus filhos que estão aqui, para aqueles que futuramente assistirão, acompanharão agora, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, graças a Deus. Queridos, hoje nós falaremos sobre a redenção da humanidade nos tempos eternos. A redenção da humanidade. Lição número 2. Você que está com a sua revista, abra aí. Você que pode e tem a sua Bíblia, por favor, tanto aqui como na sua casa, abra aí em Gênesis capítulo 3. Para nós que saímos de uma sequência de ensinamentos acerca do discipulado, hoje nós vamos dar mais ênfase em relação ao texto de Gênesis capítulo 3. Então, Gênesis capítulo 3, falaremos sobre a redenção da humanidade nos tempos eternos. Gênesis 3, nós estaremos lendo, meus queridos, do versículo 1 ao versículo 7, e depois nós falaremos em Gênesis 3:15, que efetivamente aí é o textual da palavra. Todos acharam, amém? Então vamos lá, eu vou ler um, tá? E vocês leem o 2 e até nós chegamos ao 7, e aí depois todos nós leremos o versículo número 15. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? O 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, é curto o versículo, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora vamos lá para o versículo 15, que é o textual. Textual de Efésios 3, Gênesis 3:15. Graças a Deus. Vamos ler todo mundo aí para ficar bem bonito. Vamos lá, 1, 2, 3. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Existe uma promessa que ela não se retém, ela não se limita ao tempo. Existe uma promessa que, da mesma forma que Cristo, a pessoa de Cristo, não está limitada ao tempo, esta promessa também não está limitada ao tempo, ao período, a uma nação, mas sim esta promessa, esta promessa está além do tempo. Esta promessa é a obra da redenção. E como nós falamos sobre redenção, nós temos que entender a importância e a profundidade desta palavra e o significado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que através de Cristo, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Se puder baixar só um pouquinho o fundo, eu agradeço.
Então, o propósito na eternidade era um plano de redenção. E eu sei que nós que somos da igreja, participamos dos cultos, talvez nós até ouvimos em outros lugares esta palavra redenção. Quem já ouviu essa palavra? Ouviu? É uma palavra que é muito citada no nosso meio. E aí, o propósito desta lição é esta: o que a redenção nos atinge? Qual o significado? Porque a redenção ela não é limitada ao tempo, ao período, a uma época, e sim ela é até a eternidade. E para nós entendermos isso, pessoal, nós temos que partir do princípio em relação à redenção nos tempos eternos. E aí eu tópico 1, iniciando. Só que antes, eu vou fazer a pergunta agora, e depois no final, vou fazer a mesma pergunta, porque a ideia é compreender. O que é, na sua ideia, na sua mente, a palavra ou o significado da palavra redenção? Se redimir. O que é redimir? Vamos lá, uma já foi. Resgatar. O que mais? Se render ao pé de Cristo. Oi? Se render ao pé de Cristo. Se render a Cristo. O que mais? Salvação. Uma salvação. Boa, vamos lá, vamos esquentar. Oi? Buscar. Não necessariamente buscar. Ainda mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem revista? Quem tem revista? Levanta a revista. Levanta. Quem estudou? Quem deu uma olhada? Então, levantou a mão. Vai lá. O que seria redenção? Eu entendi isso, assim, ó, o plano da redenção foi estabelecido no plano da eternidade. E Efésios fala que a gente já foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Então o plano da salvação veio antes mesmo da queda de Adão. Deus não foi pego de surpresa, agora eu tenho que inventar uma coisa para o meu povo oferecer. Certo. Tudo que aconteceu já estava antes mesmo de tudo existir, estava tipo na eternidade. Já estava lá. Antes mesmo de tudo ser criado. Então, para mim, a redenção é isso, só foi estabelecido por Deus na eternidade. Então, Tá, foi estabelecido o quê? a salvação, a redenção. Tipo a salvação. Que sabia que Cristo já ia vir. Entendeu? Porque quando ele fala assim, eu porém inimizade entre ti, já foi uma promessa. Ele falou, tem uma promessa. Certo. Que vai ser cumprida. Quem dá? Ok. Ainda mais. Depois eu vou fazer essa mesma pergunta no final. E nós vamos esclarecer. Então seria voltar ao princípio Voltar ao princípio do plano estabelecido. de Deus. Voltar. E esse voltar seria a remissão, A redenção. a redenção. Ok. Ainda mais. Vamos lá. Para nós entendermos a propriedade da palavra redenção, eu preciso entender o porquê da redenção. Eu preciso entender o porquê Cristo se entregou por nós. E esse se entregar é algo que nós vamos entender estudando Gênesis 3, que é o que nós já estudamos, e aqui eu vou falar de forma bem sintética, porque nós passamos muitas vezes por Gênesis. Então vamos lá, o tópico de número 1, ele deixa claro que a redenção foi estabelecida por Deus antes da criação do mundo. Romanos capítulo 11, versículo número 33, esse plano é um plano que, até para nós seres humanos, ele ultrapassa o intelecto humano, ele ultrapassa a lógica humana, porque, como foi já dito aí, esse plano de redenção
E Paulo diz em Efésios 1:4 que foi antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha na eternidade todo o plano traçado. Nada foge do controle de Deus. Olha o que a Bíblia diz em relação aos pensamentos, a forma que o Senhor trabalha, a sua sabedoria, a sua soberania. Vamos lá, Romanos 11:33. O que está escrito? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, entender o plano da redenção transcende a lógica humana. Porque, vamos lá, falando de tempo, né? Falando de tempo, Gênesis capítulo 1 inicia Deus criando os céus e a terra, os luminares, a separação das águas, cada momento da criação. E depois é o homem, tópico 1, o surgimento do homem. Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança. E a criação do ser humano não foi algo acaso, está dentro do plano. E o que acontece, pastor? No tópico de número 1, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, para um propósito eterno. O homem não foi feito para sofrer, para padecer. O homem foi feito participante de um propósito eterno. E aí vamos entender o porquê às vezes isso transcende a nossa mente limitada. Porque lembra que eu iniciei? O plano, ele não se limita ao tempo. A redenção não se limita ao tempo. Porque se nós formos pelo tempo, pela lógica humana, vamos lá, Deus faz os céus e a terra, aí no tópico 1, surge o homem. Aí o tópico 1.2, Deus cria o homem e ele dá ordens para o homem. Olha, agora você vai ficar aqui nesse jardim chamado... Como que é o nome do jardim? Éden. Obrigado. O jardim do Éden, verde, sustentável, com árvores. E a Bíblia diz que existe um ciclo perfeito. Gênesis 1, 11 e 12, deixa claro que existe um ciclo perfeito de autossustentação. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, usa semente nela, esteja sobre ela na terra, e assim foi. Olha o 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então Deus colocou, vamos lá, eu estou falando de uma lógica cronológica. Cria a terra, cria o jardim, coloca o homem. Ali o homem vai cuidar. E nós sabemos, aí é o tópico 1.3, o homem, de toda a criação que Deus faz, será a coroa, o destaque da criação. E por que o homem, ele é o destaque da criação de Deus? Porque o que gerou os peixes foi o mar. O que gerou os animais, a terra. Mas quando vai ser criado e formado, porque o homem foi criado e formado, Deus faz questão de colocar e deixar as suas digitais dele. E não limitado a isso, ele pega a junção de todos esses elementos, porque o homem foi feito do pó da terra. E quando você exprime esta palavra no seu original, você chega à palavra barro. Quando você exprime mais um pouquinho, humus. E se você espremer mais um pouquinho, a palavra humus, ela chega em algumas traduções como esterco. Então, Deus, ele pega a junção de terra, presta atenção nisso, e pega a junção de água, humus, barro,
molda. E quando ele molda, ele faz algo que ele não faz com nenhuma criatura. Nós já falamos sobre isso. Ele vai e quando Deus sopra o fôlego de vida, interessante, né? Porque na cruz do Calvário, Jesus, quando está na cruz, quando ele fala assim: Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito, e a Bíblia registra assim, e tendo dito isso, expirou, ele soltou. E o que é interessante, que nós falamos sobre isso, que o Cristo homem pende a cabeça na cruz, mas o Cristo Deus, a natureza divina, plenamente divina em Cristo, ela sai. E é interessante porque a palavra espírito significa ruach. Pastor, por que o senhor está falando isso? Vamos lá. Quando Deus vai fazer o homem, ele deixa uma marca no homem. O que, pastor? A sua própria identidade, fôlego de vida. Então o homem agora é a coroa da criação, porque o que Satanás queria ser, não foi. E agora Deus então coloca dentro do homem a sua semelhança. Então acompanha até aí, não estou falando nada de novo, amém, irmãos? Lê. O que acontece? Tudo que eu estou falando aí, irmão, 1.2.3, você vai ficar ali, abra 1.3.1, né? Vai dar uma pescada aqui. Então, estou falando aqui, estou no ponto 3.1. Agora, terminamos o tópico 1. O que aconteceu no tópico 2, pastor? Queda. E a queda, ela tem que ser apartada. Por que, pastor? Porque agora a coroa da criação, Gênesis capítulo número 2, vamos lá. Versículo 16 e 17. E que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas, o que está escrito aí, irmão? Da árvore do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vocês concordam que primeiro foi criado, no nosso tempo, os céus e a terra, o homem, mulher, e depois veio a queda? É essa ordem cronológica. Só que a Bíblia diz que isso na eternidade estava tudo dentro do plano de Deus. Estando dentro do plano de Deus, por isso que a palavra diz assim, ó: e desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos, remidos, resgatados. E aí deixa eu falar um pouco de redenção. Quando eles caem, existem... Porque antes de cair, presta atenção nisso aqui, gente. Antes de uma pessoa pecar, antes de efetivamente ocorrer o ato, o fato, ela será tentada. E o que aconteceu? Eva, tópico 2.1. Deus deu para o homem e para a mulher, nós falamos isso, livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio deu opção de escolha. Apesar de eles serem criados por Deus, e Deus podia inclusive, né, se fosse um Deus ditador, um Deus narcisista, não, é só para mim, não, Deus deu o livre-arbítrio, porque existe uma ordem, não coma da árvore da ciência, ok? Agora, haverá uma tentação. Havendo a tentação, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo de número
22, o que está escrito aí? Ora, a serpente era mais astuta que todas as armárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então existia uma proposta. A serpente, ali, sendo um animal mais astuto, a animária mais astuta, ela então induz Eva, presta atenção, ela não induz Eva a pecar. Ela induz Eva a olhar do jeito que ela nunca olhou. A árvore sempre esteve lá, sim ou não? Sim. Mas só foi chegar alguém e falar assim: não, na verdade, está ali, mas você pode. Então vem a tentação. E Efésios capítulo 1, põe aí, Efésios capítulo 1, o versículo 5, vamos falar um pouco sobre escolha. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Palavra bonita, beneplácito da sua vontade. Já expliquei isso aqui, beneplácito. Versículo de número 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo de número 12. Com fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Então, Deus os criou para um propósito, para o louvor da sua glória. Vem então agora a tentação. E, gente, eu sei por ser culto de ensinamento, eu preciso falar isso. Antes do fato consumado, Satanás, ele prepara momentos, situações, circunstâncias, não para você pecar, mas para você decidir. Você entendeu isso, irmão? Porque quem peca não é o diabo, ele já se lascou. Quem peca, o ato de pecar é o resultado das minhas escolhas. A árvore sempre estava ali. Veio a serpente, vai, não, olha direitinho. E aí nós já falamos sobre isso, versículo de número 6 do capítulo 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Percebe que em nenhum momento a serpente, Satanás, o diabo, deu para ela. Então alguém quebrou o ciclo da perfeição. E aí, nós entendemos que algo precisa ser feito. Porque se o homem é a coroa da criação, irmãos, pensa assim. Deixa eu te explicar a redenção. Você tem algo que é muito valioso. Muito valioso. E aí você investe nisso. Você dá o seu melhor e aquilo é o seu maior projeto, enfim. E aí você vê aquele projeto se esvaindo das suas mãos. Eu estou dando um exemplo. Não que isso aconteceu com Deus, mas entenda isso. Se esvaindo, alguém levando embora, alguém corrompendo, alguém estragando. E aí, você age como? Se você gostar tanto daquilo que você fez, o que você faz? Pede de volta, luta por aquilo, não se dá por desistente, não é isso? Você vai atrás. Então, o que Deus faz? Entendendo o plano, agora vamos lá, plano da redenção. Ô glória,
2.2. Algo aconteceu, e aí são as consequências que estão listadas. 2.2, pode para o próximo, meu filho. Olha o que aconteceu com a coroa da criação. Primeiro, não foi Deus que se distanciou deles. Porque tem muita gente que pensa que quando peca, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não. Deus continua no mesmo lugar. Tanto é que quando nós olhamos em Gênesis, Deus continuou no mesmo propósito. Ele vai lá no jardim e vai conversar com Adão e Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí Adão, tá onde? Ele se afasta. Não é Deus que se afastou. Ele se afasta. Então, primeira coisa, o pecado e as suas consequências. E aí, irmãos, toda vez que você vê alguém que infelizmente escolheu pecar, porque tentar todo mundo será tentado. Ok? Agora, o que eu vou fazer depois da tentação, decisão tua. Eu não estarei lá para decidir. O pai não está lá para decidir. O pai e a mãe educa, ensina, orienta. Mas quando o filho vai, agora está de férias, né? O filho vai lá para a escola, o pai e a mãe não vai estar lá. E aí a decisão é de quem? O que eu faço? Como que eu ajo? Separou-se de Deus. O homem e a mulher receberam as suas consequências por conta da desobediência. O homem teve que trabalhar, a mulher dores de parto, a terra sofreu por espinhos, a serpente foi amaldiçoada, natureza alterada, o pecado. Olha agora. Por causa de Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos agora pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir desse momento, toda a humanidade está sentenciada à morte eterna. Por causa de por causa do primeiro Adão. Presta atenção nisso. E agora é instaurado, inclusive, aplicado a sentença da decisão da desobediência de Adão e Eva. O salário do pecado, todos estão destituídos. E a palavra destituídos, o que significa? Eu tinha direito. Eu estava instituído. Eu tinha parte. Não alcançar o padrão da glória de Deus. Obrigado, meu filho. Por quê? Estava em um padrão. Criatura perfeita. Adão falava com os peixes, Mas eu quero muito trocar ideia com Adão lá em cima. Fala, cara, como você falava com os peixes? Você tem cara de baleia. Olhava para o elefante e falava, e você? Elefante. Eu quero muito conversar com ele. Perfeito. Final da tarde, pensa só, finalzinho da tarde, Deus desceu e falou, aí, legal. Como foi seu dia? Deus, eu já dei uma porta, aquilo é cabrito, aquilo ali é capivara, tá vendo ali, aquilo é águia. E Deus falou, sério? E é tão maravilhoso porque Deus ele trabalha com cooperação. Deus sendo Deus, ele podia saber fazer o quê? Eu vou fazer tudo, mas Deus dá a oportunidade para o homem participar do plano. O homem que livre-arbítrio, faz bem. Criatura perfeita. Agora, por causa de uma decisão incorreta, incoerente, é instaurado o pecado. Instaurado o pecado, a morte. Até aqui, falei alguma coisa diferente? Todo mundo sabe disso? Gastei alguns minutos para falar isso. Se alguém perguntar para você, você vai continuar essa história para a pessoa. Essa é a história. E aí o que acontece, pastor? Deus, como soberano, tremendo, maravilhoso, eterno, insondável, ele podia fazer isso aqui, ó. Fazer um novo homem, fazer sabe qual é aqueles filmes? Faz volta tudo. Mas Deus não faz isso. Deus então ele faz uma promessa. Porque após
da desobediência de Adão e Eva, está com a Bíblia aberta? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número, deixa eu pegar aqui, isso, versículo de número 21, o que está escrito aí? Gênesis, isso, vamos primeiro para o 15, Gênesis 3,15, que é a promessa, o que está escrito aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa: sairá uma semente. Aí o que Deus faz no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 21, depois que ele dá a sentença para Adão, para Eva, para a serpente, a terra amaldiçoada? O que a Bíblia diz no versículo 21? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem É como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não esteja na sua mão, e tome também a árvore da vida, e coma e vive eternamente. Preste atenção agora, porque Deus então ele vai fazer o seguinte: ele, vendo a circunstância, ele faz uma promessa, e essa promessa tem uma simbologia apontada para um grande libertador. Eu estou falando libertador. Ele então faz túnicas de animais, representando uma cobertura. E a preocupação e o cuidado de Deus é tão maravilhoso que ele age da seguinte forma: não posso deixá-los aqui no jardim, porque se eles comerem da árvore da ciência do bem e do mal, mas se eles comerem da outra árvore, que é a árvore da vida, eles eternamente serão, e com uma sentença, para sempre, eternamente, pecadores. A ponto dessa expressão não ter como voltar atrás. Então o que Deus faz? Nós vamos tirá-los do jardim. Percebe que o pecado, a desobediência, a consequência só faz o que com o homem? O homem estava aqui, no plano original. Por causa da desobediência, o homem faz isso aqui, ó. Se esconde numa moita, atrás das árvores. Não, estou aqui. Aí aparece. Não, ele só vai se escondendo. Presta atenção. Não fui eu. Olha o homem se escondendo atrás. Talvez seja um trauma de muitos homens hoje, se esconder atrás da mulher, né? Tem uns homens que é macho, mas... Não, vai lá bem, vai lá. Mas deixa não volta domingo não, que eu ainda estou na vibe do domingo. Aí Deus... Vai, é o céu, não, mulher. É o céu, não, serpente. É o céu, serpente, não. É o cão. Cão, não tem outro cão? É eu mesmo. Aí Deus faz o que então? Peraí. É necessário, para que as pessoas entendam, João 3,16. Porque Deus amou o... Houve uma separação entre o homem e Deus. Alguém precisa mediar isso. Alguém precisa conciliar isso. Alguém precisa... A palavra remissão significa resgate por um preço. Vamos lá. Quando você compra, quem nunca já fez algum tipo de compra na internet, aí geralmente sobe assim: resgate o seu cupom. Aí o preço daquilo que você está comprando, por causa do resgate, você tem privilégio, não é isso? Então, o que custava 100, tem um desconto de 10%, opa, tá, vou pagar 90%. Então você tem um resgate, você resgata o cupom.
Então, quando nós falamos da palavra, abra aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Quando nós falamos a respeito da palavra redenção, ela envolve algo que precisa ser resgatado porque foi perdido ou foi roubado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, o que está escrito aí? Assim como também o primeiro homem, Adão foi feito em alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. o que chama a atenção é que a promessa para aquele que viria após a queda teria que ser capaz de restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. E precisaria atender específicos requisitos. Porque se o primeiro foi alma vivente, o último, e muitas pessoas falam o segundo Adão, e não é isso que a Bíblia diz, porque se tem segundo Adão, tem terceiro, tem quarto, tem quinto. Então Cristo foi o último, não o segundo. E se ele é o último, é porque é finish. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. É nele que todas as coisas vão se culminar. E ele então vai ser prometido. E ele precisa agora remir. Remir como, pastor? A palavra redenção significa pagar o preço por algo que foi perdido ou roubado. E geralmente esse preço não é barato. Quando nós falamos de resgate, de redimir, por isso que nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa edição aqui vai falar sobre a excelência do ministério de Cristo. Por quê, pastor? Em tudo que ele fez, ele foi excelente. Porque quando nós observamos, e agora começa os meus ticos e tecos aqui, o tico e teco, não tem mais de um, né? O tico e teco batendo. A semente da mulher está prometida. Aí vem comigo. Ser descendente da mulher. Cristo, ele sairia de uma mulher para se cumprir a promessa de Gênesis 3,15. Abra em Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, versículo 2 ao 4. Promessa, falando que através de Belém nasceria. E tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que o aqui está de parto tiver dado à luz, então o resto dos seus irmãos voltará como os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o seu povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da... A promessa é essa: virá aquele que vai redimir, virá aquele que vai resgatar, virá aquele que vai pagar um alto preço. E esse preço, igreja do Senhor, eu vi um pastor falando algo hoje, e eu quase me ajoelhei onde eu estava. Confesso que eu quase ajoelhei onde eu estava e falei: Jesus, eu sou o primeiro. E o que o pastor fala no meio do culto? Irmãos, não me tenham por mal, mas todos que estão aqui, e eu só ouvi, tem que aceitar Jesus novamente. Eu comecei, depois que eu ouvi aquilo, mexeu comigo. Por quê?
Porque se eu não entendo de redenção, se eu não entendo o que Ele fez por mim, o que Ele pagou por mim, o que Ele realizou para que eu fosse resgatado, eu preciso, mais uma vez, reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Porque um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, agora Ele vai se humilhar a si mesmo, vai se tornar a forma de servo, e como servo Ele vai vir como homem, e homem Ele vai ser obediente, obediente até a morte de cruz. Com qual propósito, pastor? Pagar um grande preço. Eu não vou dizer um grande, eu vou dizer o seguinte: Ele veio para pagar o preço, porque o que Ele pagou, ninguém poderia pagar. Louvado seja o seu nome. Ele precisaria ser descendente da mulher. Segundo, teria que ter natureza divina. Por quê? A salvação da humanidade exigia alguém capaz de vencer o pecado, destruir o poder de Satanás, libertar os homens da condenação e reconciliá-lo com Deus. E aí somente um Salvador. Irmãos, deixa eu fazer. Quem já teve a experiência de salvar alguém? Já teve essa experiência de salvar alguém que está em perigo? Como que a pessoa reage depois que você salva ela? Você fica até sem jeito, não fica? A pessoa te agradece tanto que você fica, para, não, você fez. Por isso que o amor de Deus nos constrange. Porque como que pode? Homens imperfeitos, homens pecadores, e agora vem aquele que é perfeito. E eu aprendi isso lá semana retrasada com o evangelista Davi. Aquele que foi ofendido, Deus, indo atrás do ofensor, o homem. Porque geralmente quem ofende que tem que ir atrás do ofendido, não é isso? Mas a graça, o amor dele nos constrange. Porque ele que foi ofendido, ele que foi afrontado, Deus que foi, através da desobediência do homem e da mulher, desrespeitar. Agora vem o próprio Deus. Eu vou pagar o preço. E para vocês entenderem um pouco sobre redenção, eu já contei essa história, me permita contar rapidinho. Tinha uma criança que ela queria muito um barquinho. Ela queria muito um barquinho, mas ela não tinha dinheiro para comprar um barquinho. Então, como ela não tinha dinheiro para comprar um barquinho, ela pegou então, do fundo da sua casa, pegou algumas madeiras, pegou um martelo, pegou um prego, um serrote, fez um barquinho para ela bem bonito. E quando ele fez o barquinho bem bonito, ele brincava com aquele barquinho direto, porque ele gostava daquele barquinho, brincava, e era muito bonito o barquinho. Até que um dia na cidade teve uma grande inundação, e aquele barquinho ele estava no quintal e ele saiu para fora do quintal. A ponto daquela criança ficar muito triste porque perdeu o barquinho. E aí, ela ficando triste, um dia ela estava andando pelas ruas da cidade e ela viu aquelas lojas de móveis usados, de relíquias, de peças. E quando ela passa na vitrine, o que ela enxerga? Ela enxerga o barquinho. O barquinho que ela fez. Ela, sem pensar, entrou na loja, olhou para o dono e falou assim: olha, tá vendo aquele barquinho que está na vitrine? Aquele barquinho é meu, eu fiz. Eu quero ele. Ele falou: meu filho, eu não sei se foi você que fez, se você está falando a verdade, eu só sei que ele está à venda. Não, mas ele é meu. Ele é meu. Não, mas ele está à venda. Se você quiser adquiri-lo, você vai lá e compra. Só que ele não tinha dinheiro. Chegou no pai e na mãe e falou: mãe, eu achei meu barquinho, sério, meu filho, mas ele está em posse de outra pessoa e eu preciso desse barquinho porque fui eu gosto daquele barquinho. E você sabe como é uma criança, a criança ficou ali na cabeça do pai e da mãe. Então o pai e a mãe, para incentivar a criança, falou assim: faz o seguinte, vai trabalhar,
faz algumas coisas em casa. Então aquela criança que ela começou a fazer, ela começou a limpar o quarto, começou a limpar o quintal, tirar a sujeira de cachorro. E cada vez que ela fazia alguma tarefa em casa, o pai e a mãe davam um trocadinho para ela, a pronto. E toda vez que ela pegava um dinheirinho, ela sempre passava em frente à loja e falava assim pro dono: não vende, porque eu vou comprar esse barquinho. Até que um dia aquela criança juntou um montante. Quando ela juntou um montante, ela chegou naquele dono da loja, pegou o dinheiro, nota por nota, pagou o barquinho. Aí quando ela pegou o barquinho, ela disse: meu barquinho, você é 2 vezes meu. Primeiro porque eu te criei, e segundo porque eu te comprei. Cristo com nós é a mesma coisa. Olhe para cá. Ele veio, nos formou, nos criou para a glória dele. Mas o pecado, a consequência do pecado, a desobediência do homem, faz com que o homem agora seja passível de morte essa eterna. Mas agora alguém tem que vir, e o preço não é qualquer um. O preço é pagar o resgate, e o resgate é dar uma vida por muitas vidas. E não é dar vida para aqueles que são perfeitos, para aqueles que vão crer em seu nome. E aí eu digo que é o grande desafio. Porque quando eu entendo que Cristo se entregou, se remiu por mim, Ele se rendeu por mim. Oh, aleluia. Somente Deus poderia fazer algo. A Bíblia diz que Ele vem e Ele tem que estar alinhado com o perfil dos profetas que estão profetizando acerca dele. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 7. Vamos por Isaías 53, versículo 2. Olha que tremendo. Isaías 53, versículo 2. Porque subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparecido nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o deseje. Põe no 12, por favor. Olha o que a Bíblia diz: pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, até a morte foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores. Irmão. Sabe por que o ministério de Cristo é excelente? Porque na cruz do Calvário, Ele está ali com toda a carga. Irmão, por favor, quando nós erramos, pecamos, que ninguém é perfeito, não sente um peso do nosso pecado. E quando você conversa com alguém, e essa pessoa está sobrecarregada de problemas, de dificuldades, e você vai ali e fala assim: não, a partir de hoje a sua guerra é minha. E nós, como cristãos, fazemos isso. O que nós fazemos? Além da nossa carga, nós damos uma de Sirineu, não é isso? Eu vou te ajudar a segurar a sua cruz. Vamos lá. Aí aquela pessoa fica todo dia para você: hoje eu não estou legal. Aí você: rapaz, hoje que não está legal sou eu, mas vamos lá. Não, mas Deus vai dar vitória. Você que está todo isso, né? Aí você fala: não, mas tenha fé. E você que está todo fé. Não, mas Deus vai dar saúde. Você está todo arrebentado. Não é assim? Agora imagina Cristo na cruz do Calvário, suportando todo o pecado da humanidade. Pastor, e por que Ele faz isso, pastor? Vamos ler devagarzinho. Colossenses. Oh, aleluia. Colossenses capítulo, deixa eu pegar aqui. E havendo riscado, deixa eu pegar aqui. É Colossenses ou Filipenses? 2:14. Obrigado, minha Guga. Isso. Versículo 13 e 14. O que está escrito aí? Vamos lá. Quando vós estáveis mortos no pecado, na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ó, peraí. Eu não sei, irmão, mas eu estou aqui como pastor para orientar vocês. Toda vez que vocês lerem versículos, leiam respirando com calma. E aí você vai entender a grandeza do versículo. Vamos ler de novo o versículo de número 13. Vamos lá. E Quando vós estáveis mortos nos pecados e na insecução da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. segura aí. Nos vivificou juntamente com ele. Quem estava aqui terça-feira passada vai lembrar, lembra quando a lança passou? Alguém foi gerado. Alguém que não podia. Mas agora o sangue que purifica vai alcançar não somente Jerusalém, não somente Samaria e Judéia, mas alcançar todos aqueles o quanto tem recebido o Senhor Jesus. Aleluia. Agora vamos lá. Quando estáveis mortos dos pecados e na inconstituição da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Aí a pergunta que você precisa fazer é assim: como ele nos vivificou? Como ele nos perdoou, estando nós em pecado? Aí você vai entender o que é redenção. Versículo 13, versículo 14. Vai lá? Havendo fixado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, Oh, glória! a qual de alguma maneira nos era contrária, achou de meio de nós, travando a cruz. Você entendeu esse versículo? Remir é isso. Existia uma cédula, uma promissória, um contrato, e o contrato era esse: salário do pecado, morte. Se todos que nascem de homem estão destituídos por Deus, nenhum homem pode remir-se a si mesmo. Nenhum homem. A Bíblia diz em Salmo, Jesus me dá graça agora, Salmo 55. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Que nenhum homem é capaz de remir-se. Ah, meu Deus. Não é 55, não. Que nenhum homem é capaz de remir-se. Se puder me dar um auxílio aí. Salmo 60. Nossa, 60. Ah, deixa eu ver. Uma coisa, 61. Espera aí. Eu vou dar uma consultada aqui, não. Nenhum homem. Ai, Jesus. Eu marco na minha Bíblia, depois eu. 20, Senhor. Que quer ver? É salmo. Essa aqui eu tenho certeza que é salmo. Não é possível. Nenhum homem pode se remir, gente. Nenhum homem pode se remir. 49,7, junto. Deixa eu ver. E está aqui. Versículo número 6 e 7. 8 e 9. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate o resgate dele, pois olha esse versículo tremendo, pois a redenção da sua alma é o que, irmão? Caríssima. Olha para alguém e fala assim: você vale muito e não sabe. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E seus recursos se esgotariam. Olha o valor da redenção. Quando você pensasse em pagar o preço, já esgotou. Paga. Quem paga? Somente Ele.
Somente Cristo, somente Deus que me amou a ponto de entregar o seu único filho para me resgatar. Aleluia. E quando nós falamos de resgate, nós temos que entender que Ele nos deu esse privilégio. A excelência do ministério de Cristo. Quando eu entendo quem Cristo é, eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, isso aqui é muito sério. Eu não preciso que Ele faça mais nada para eu continuar crendo nele. Não, eu só creio agora se Deus fizer. Cuidado, hein? Eu só creio se agora Deus fazer. Cuidado. Ele já fez o suficiente para provar que você tem valor. Então, se você... Se você cruzar... Olha para essa pessoa que está no seu lado. Olha para ela. Vamos falar só dos que estão em ensinamento, ok? Olha para ela, olha para ela, olha para ela. Vê se ela olha para você. Entendeu? Se você vê essa pessoa falando assim, ó. Deus me esqueceu. Ah, Deus não me ama. Ah, Deus nem tá nem ouvindo, nem tá nem aí pra mim. Tem que falar pra ela, ô, pera aí, calma aí, minha filha. Glória a Deus, aleluia. Só o fato de você acordar e fazer isso aqui, ó, todo dia, ó. Oh, aleluia. A excelência do ministério de Cristo é por... Agora vamos lá. Pra quê? Ele nos redimiu. Pra quê? A redenção. Com qual propósito? Com qual intuito? Para eu ter casa? Carro, dinheiro, status, fama. O que está acontecendo hoje? As pessoas, Fabiana, você está com a camisa linda hoje, Fabiana. As pessoas, elas vêm para os cultos. Para quê? Porque elas esqueceram o principal propósito. E qual que é o principal propósito? Eu estou em um lugar que eu não poderia estar. Já estando em um lugar que eu não poderia estar, é porque alguém fez algo que ninguém poderia fazer. E se esse alguém que fez o que ninguém poderia fazer, fez o que fez por mim, ainda sendo pecador, o mínimo que eu tenho que fazer quando estiver na presença dele é falar: graças eu te dou, muito obrigado pelo que eu tenho. Mas hoje, quem não entende de redenção, Jó abriu a sua boca quando ele estava... Vamos lá para Jó. Eu falei que eu ia dizer isso, né? Vamos lá. Jó 9:33. Ei, amor, você vai... Olha, mas não vou dar pizza, não. Deixa eu pegar aqui o contexto. Vamos ver. O interessante é ler o capítulo 9 todinho. Mas vamos lá, vamos ler o versículo 30 para frente. Vamos ler tudo aí devagarzinho? Vamos lá? Jó 9:30, isso daí? Mesmo, ainda que eu me lave com água de neve, que purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me escurdirás no rosto, e as minhas próprias vestes me abraçarão. porque ele não é Homem como eu, a quem eu respondo. indo juntamente a juízo. Olha agora, mais devagarzinho. Não há entre nós tire ele a sua vara de mim e não me amedronte o seu. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em... Sabe o que Jó está falando?
Ele está falando dentro do seu sofrimento. Ele confessa a justiça de Deus e pede, sabe o quê? Está no contexto da sua Bíblia, na epígrafe, sabe quando tem um capítulo? Lá em cima, o que está escrito na sua Bíblia aí? O que está escrito bem? Em cima do capítulo 9, em algumas Bíblias tem o texto. E pede o quê? Tem outra texto aí? É alívio, não é isso? O que Jó pede? Jó pede tudo. Quase tudo. Uma coisa que ele não perdeu foi o temor a Deus. E o que Jó fez? Ele falou assim: Senhor, eu estou sentindo algo, que se alguém pudesse estar entre nós, árbitro, alguém que media, alguém, Jó, isso, se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do... Olha o que Jó está pedindo, gente. E interessante é que Jesus, em Mateus, glória, irmão, não está na revista, tá aqui agora em chapação. Mateus, capítulo de número 11. Aí vem o árbitro. E o árbitro vem, Mateus 11, versículo de número 25. Mas isso aqui é lindo demais. Olha o que Jesus faz. Senhor, graças te dou, ó Pai. Senhor dos céus e da terra, que ocultaste. Olha o que ele vai revelar. Essas coisas aos sábios e aos instruídos, e a revelaste. O que ele vai revelar? O que Jó pediu. O que Jó pediu. O que, pastor? Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Lembra do pedido de Jó? Me dá um mediador, Gleicia. Aí vai o pai falar assim: vou lhe dar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Agora ele vem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu? E quem pediu alívio lá atrás? Jesus, ele vem para trazer alívio? Só não. Ele também diz o que? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando Cristo ele vem nos remir, ele está dentro do plano eterno, lembra? E foi falado aqui, e muito bem falado, agora não recordo quem falou. Quando lá no início, Gênesis, o que é para nós, Gênesis 1:1, para nós inicia ali, mas na eternidade o plano já estava escrito. E qual que é o plano? Vai se corromper. Mas como os pensamentos de Deus são insondáveis, os pensamentos de Deus são soberanos, ninguém sabe o que ele sabe. Talvez Satanás pensou assim: eu derrubo a coroa da criação e acabo com os planos de Deus. Mas Deus, na eternidade, já via Cristo na cruz do Calvário, dizendo: eu vou cobrir não somente o pecado de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. E essa remissão que eu tenho que ser grato. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus. O pecado rompeu esse relacionamento? Sim, mas por causa do amor de Deus, Ele nos dá, Ele nos promete um libertador. Que um dia, eu não sei você, mas eu creio no que está escrito na palavra. Alguém gritará: lá vem o noivo. E aquele que remiu a minha alma. Posso encerrar só com a última? Eu vou encerrar para orar, tá bom? Muitos leem. Quem já leu o livro de Cantares de Salomão?
É lindo, né? Inclusive, alguns têm um livro até forte, porque as palavras ali são fortes em relação ao desejo do homem. Salomão com a Sulamita. Mas tem um versículo ali que explica em relação à redenção. Eu falei Cantares, né? Cantares. Ai, Jesus, eu amo a palavra dele. Abre aí, Cantares de Salomão. Deixa eu ver aqui. 5, 4. Deixa eu ver. Eu vou achar. Cadê? 2. Levanta-te, ele se formou, levanta-te. Aqui, Cantar de Salomão 3. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Eu encerro aqui para nós. Cantar de Salomão 3 diz assim, de noite. É o 3, 1, foi o versículo 1. Vamos ler, o que está escrito aí? De noite. Busquei minha cama, creio a quem ama a minha alma. Busquei, não achei. 2. E trabalhei, pois rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei, não achei. 3. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: viste aquele a quem ama a minha alma? 4. Apagando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que me introduziram em casa de minha mãe, na cama daquela que me gerou. Aqui é uma tipologia. A Sunamita acorda de madrugada e a pergunta é essa: cadê aquele que ama a minha alma? Cadê aquele que ama, que me remiu? Aquele que conhece os meus pensamentos. Eu não o encontrei. Sabe o que eu fiz? Levantei-me e fui procurar aquele que ama a minha alma. Encontrei os guardas da cidade, perguntei: vocês viram? Aquele que ama a minha alma? Não sei onde ele está. Ela não se cansa de procurar até achá-lo. Por quê? Porque ela sabia do amor de Salomão por ela. E ela não queria por nenhum momento ficar longe daquele amor. Hoje, nós temos que vir com essa sede. Cadê aquele que me resgatou? Cadê aquele que ama a minha alma? Irmão, eu não estou falando de corpo. Ei, nós estudamos isso, corpo, alma e espírito. Corpo é pó, terra. Sabendo que lá em cima nós temos um corpo incorruptível. Espírito pertence a Deus. E a alma? Decisões. Então sabe o que ela está dizendo? Ele me conhece como ninguém me conhece, e mesmo assim me amou. Amou de quê, pastor? Entregar a sua vida em resgate a toda a humanidade. O Ministério de Excelência de Cristo é para isso. Promessa de resgatar aqueles que estavam perdidos do pecado. Que nessa noite nós possamos entender a importância. Então vamos lá. Encerra agora. O que é redenção? Falei. Resgate por um preço. Então quando alguém fala assim: por que você é crente? Por que você vai para a igreja? Cara, eu não valia nem um centavo. No pecado, eu não valia nada. Mas veio o amor e me provou que eu valho alguma coisa. O que? O resgate dele na cruz do Calvário. Amém, irmãos?
Fique de pé comigo em nome de Jesus. A promessa de Gênesis 3,15, ela se cumpre. A passagem de Gênesis 3,15 é uma promessa que se cumpre através da redenção. Todos entenderam? Amém, irmãos? Amém. Quando alguém perguntar para você assim, o que é redenção? Pastor, por que tempos eternos? Porque Ele não nos remiu somente para esta vida. Ele não nos resgatou somente para esta vida limitada, terrena, pecaminosa, não. Ele nos resgatou para um dia estarmos na eternidade com Ele. Amém? Levante as suas mãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pelos meus irmãos, as minhas irmãs, todos esses que estiveram aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Graças. Louvado e engrandecido é o teu nome por tudo que o Senhor fez. Senhor, muito obrigado pela tua santa misericórdia, palavra que nos alcançou a tua bondade. Senhor, de graça te damos porque não merecíamos. Muito obrigado pelo resgate. Nós te entronizamos, nós te louvamos, nós te exaltamos. Dizemos que tu és Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.